Chileno, por que o Brasil, cara, é o país mais ansioso e quais são os fatores que podem atribuir a essa estatística? Não sei se realmente existe essa estatística do brasileiro ser o mais ansioso, mas existem diversos fatores culturais, econômicos, sociais, políticos que levam à ansiedade no Brasil. E essa alternância no governo, na economia, tudo isso gera ansiedade. O brasileiro é um povo que não tem por cultura o estudo, e a gente sabe que conhecimento é poder. Então, quando você não conhece algum assunto, você é obrigado a aceitar o que o outro fala. Então, você é obrigado a aceitar quando as pessoas te impõem alguma coisa. O que te trouxe de bom a ansiedade? Eu acho que a ansiedade, quando você consegue trabalhar com ela, quando ela não te paralisa, ela te prepara. Então, se eu vou vir aqui, eu tô ansiosa pra vir aqui, em vez de eu focar nisso e me paralisar, o que eu faço? Eu costumo me preparar muito. Então, o fato de você fazer uma lista é um preparo. O fato de você querer estudar mais sobre esse assunto é um preparo. Nisso, a ansiedade me ajuda, porque eu tenho um respeito por aquilo que vai acontecer, que me gera uma certa ansiedade, mas aí eu transfiro para ações, que eu acho que é esse o passo que a gente tem que dar para não congelar. Você sabia que o Brasil é o país com mais casos de ansiedade no mundo? Segundo levantamentos da ONU, revela que o Brasil ocupa uma posição alarmante no cenário mundial. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade, o que vai representar cerca de 9,3% da população. Infelizmente, estar no topo do ranking mundial nos obriga a intensificar esforços para promover a conscientização e tratamento. E para falar sobre esse assunto, trouxemos um especialista, o Chileno Gomes, que é empresário, professor de filosofia, psicanalista, escritor e ex-lutador. Tem por objetivo de vida proporcionar conhecimento de qualidade, de forma acessível e descomplicada para quem busca o bom saber. Ele entendeu ser a educação a única forma real de transformação saudável de uma sociedade, buscando sempre a excelência. Junto com ele, na bancada, está Paula Carvalho, que é host do Bom Dia Flow, apresentadora, publicitária, jornalista, mãe e podcaster, assim como eu. Com mais de 25 anos frente à TV, rádio e internet. Atua como roteirista, escritora, curadora e criadora de conteúdo, agora multiplicando sua expertise com mulheres de todo o Brasil, no projeto Mulheres em Pauta. Se você é profissional de saúde, tem um consultório e não sabe como investir para ele crescer e você viver dele, eu tenho uma solução maravilhosa para você. Um MBA em gestão e marketing para o seu consultório, onde vai te ajudar a você gerir e crescer da forma que você sempre sonhou. Esse MBA, ele é completamente EAD e ele tem a chancela da Anhanguera, que é um dos maiores centros educacionais do nosso Brasil. Então, se você tem interesse ou você conhece alguma pessoa que tenha, bate aqui no QR Code na tela, conheça o nosso site, entenda quais são as aulas e o que você vai aprender para você crescer na sua profissão. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Você quer ganhar milha com seu carro? Na IBcar Carro de Aluguel, você desapega, você consegue pagar com o seu cartão. E dessa forma, junta milha, final do ano, você está fazendo uma viagem com um carro zerinho na sua garagem. Chileno, por que o Brasil, cara, é o país mais ansioso e quais são os fatores que podem atribuir essa estatística? Já pensando que a gente pelo menos tem praia, não tem terremoto. Me conta aí por que essa ansiedade do brasileiro? Olha, é uma pergunta bem difícil essa, assim. Eu não sei se realmente existe essa estatística do brasileiro ser o mais ansioso, mas existem diversos fatores, né, culturais, eu acho que econômicos, sociais, políticos, que levam à ansiedade no Brasil. A gente tem
o Brasil ele não tem uma cultura política. Embora nos últimos anos o povo ache que tenha se politizado, o povo não se politizou. O povo virou seita, né? Então, tanto de um lado quanto do outro. Então, ele não é um povo politizado que senta e conversa. Ele virou briga, né? Você vê familiares brigando, separando, amigos de 30, 40 anos, porque um de direita, outro de esquerda, tal. E essa alternância, né, no governo, na economia, tudo isso gera ansiedade. O brasileiro é um povo que não tem por cultura o estudo, né? Infelizmente, então a média de leitura do brasileiro é muito, muito pequena, e a gente sabe que conhecimento é poder, né? Então, quando você não conhece algum assunto, você é obrigado a aceitar o que o outro fala, né? Então, por exemplo, eu não conheço nada de cirurgia de cabeça e pescoço. Nada. Então, você que é uma autoridade no assunto, tudo que você me falar, que é um médico que é reconhecido nessa área, eu vou ser obrigado a aceitar. Por quê? Porque eu não sei absolutamente nada. Entende? Então, isso acontece em todas as esferas da vida. Embora eu goste de estudar sobre vários assuntos, qualquer assunto que alguém me falar, por exemplo, mecânica, né? Eu não sou um homem muito convencional, né? Às vezes minha mulher fala assim, não sei o que, eu falo, cara, eu confio no meu mecânico. Meu sogro fala, mas você não fica lá para acompanhar? Eu falo, cara, eu não entendo bulhufas. Se ele apontar para mim e falar, isso aqui, ó, tá vendo a rebimboca da parafuseta aqui, ó, aqui, que esse problema eu vou falar, Então você é obrigado a aceitar quando as pessoas te impõem alguma coisa. E aí hoje a internet, né, Humberto Eco diz que a internet deu voz aos imbecis, né? Então, embora tenha muita coisa boa na internet, então você consegue achar muito material de qualidade, hoje você estuda qualquer assunto, mas tem muita porcaria também, né? Então você tem acesso a pessoas preconceituosas, pessoas que falam muita besteira, e ainda mais hoje nessa moda de coach, né? Tem muita gente com muita autoridade, né, que é uma autoridade falsa, né? Porque hoje a gente tem muita informação e pouca formação, né? Então tem gente que chega lá, o cara tem não sei quantos milhões de seguidores, tal, uma influencer, tal, e o cara vende coisas como verdade absoluta, que nós que somos profissionais às vezes da área sabemos que aquilo é uma mentira, aquilo, né? E aí as pessoas compram como verdade, e quando não funciona, isso gera ansiedade. Então, a ansiedade, um dos fatores mais ansiogênicos que existe é a insegurança, né? Então, quando você não sabe o que vai acontecer, você fica ansioso. E isso, inclusive, você vai falar melhor do que eu, a neurociência explica, né? Então, a amígdala cerebral é uma glândula no cérebro que ela é responsável pela raiva, pelo rancor, pela ansiedade e pela mágoa. Então, quando você não sabe o que vai acontecer, a amígdala cerebral ela começa a disparar. E aí ela manda o sistema simpático, manda para o parasimpático, né? Trabalha em contraposição, para o lóbulo frontal. O que eu faço? Por isso que o lutador, eu falo assim, evita brincadeira de mão com o lutador. Eu fui lutador profissional 20 anos, né? Sou faixa preta de jiu-jitsu. Porque a gente age no automático. Por quê? Porque a amígdala central vê um perigo, o cara vem fazer uma brincadeira de mão, ele manda pro cérebro, pro córtex pré-frontal, ele responde, faz isso, e a gente age no reflexo. Isso é o reflexo, quando você tá treinado, né? Quando você não sabe o que fazer, a amígdala central manda pro lóbulo frontal e o lóbulo frontal não tem uma resposta, o que ele faz? Ele gera ansiedade, mais ansiedade, você trava. Né? Sabe quando estado de choque, você não sabe o que fazer, às vezes a pessoa fala, vai, e o outro fica parado por causa o fator ansiogênico, por causa da falta de informação no lóbulo frontal. Então, como a gente é um país muito diverso, um país muito grande, e a gente tem muita insegurança em vários aspectos da nossa vida, né? O brasileiro não tem educação econômica, o brasileiro não tem educação política, o brasileiro tem pouquíssima educação moral, não estou falando nem de secular, estou falando de educação moral, né? Então a lei de Gerson impera aqui, então você nunca vai saber se o cara vai te dar um golpe ou não, você está fazendo negócio com o cara, mas você... Então medo, tudo, né? Isso, eu acho que são fatores ansiogênicos que levam a gente ter, sem contar as telas, né? Eu ia falar um pouco sobre isso, eu acho que tem um lance das telas
que além de roubar o nosso tempo na procrastinação, e a gente deixa de fazer as coisas objetivas que a gente precisa e sabe que precisa, porque a gente está procrastinando na internet, tem um lance do comparativo muito forte. E isso eu acho que gera muita ansiedade, né? Então você vê as pessoas que sempre estão postando ali os seus momentos felizes, os seus melhores recortes. A gente sabe disso conscientemente, mas no inconsciente, às vezes a gente olha e fala, cara, por que que eu não tô assim? Por que que eu não tô nesse lugar, nessa felicidade, Paulinha, nesse dinheiro? Não tem vez que tu sabe que o pau tá quebrando no casal, aí uma foto linda. Tem muitas vezes que a gente até... Eu acho que tem até dados que mostram que casais felizes postam menos. Menos tem, né? E que muitas vezes esse reforço de postar, eu te amo, eu tô aqui, nananã, é num relacionamento que tá mais quebrado e que tá precisando de um reforço. A gente chama isso na psicologia de projeção. É igual o cara que cria um curso para ensinar o outro a ser macho alfa. Eu fiz um vídeo sobre... O meu primeiro vídeo na internet que viralizou foi sobre isso. Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, o cara tava fazendo uma live com a mulher, com a namorada, e alguém chamou ele de beta, e ele, um barbudo, e ele começou a fazer flexão, e ele falou, man, eu exalo testosterona, man. E eu comecei a rir, eu falei, gente, eu aprendi a ser homem, como todo mundo, olhando meu pai, o exemplo de vida meu era meu pai, figuras masculinas e tal, né? Um cara que cria um curso para ensinar outro a ser macho alfa, a gente chama na psicologia de projeção. Na verdade, o curso não é para o outro. O curso é para ele. É para ele se convencer de que ele é um macho alfa. Ô, Paula, mas você sabe uma coisa que o chileno tava falando ali, da Mira e tal? Cara, me lembrou muito o filme do O Divertidamente. A minha esposa tem toque e, assim, ela nunca veio... Eu já vou fazer 3 anos de podcast, ela falou que agora ela quer fazer porque ela quer falar sobre o toque que ela tem. E dentro do toque, a ansiedade é algo que grita. Quando você assistiu aquele filme, você que tem um podcast, o seu Ansiolista, né? Eu vi você palestrando lá no Podcast Experience e eu falei assim, cara, é legal trazer uma pessoa como você que abre para isso aí. Por quê? Porque as pessoas às vezes acham que a ansiedade, sei lá, que elas são menos do que a outra, não sabe lidar, não sabe procurar. Quando você viu o filme, o que você achou quando você se viu ali? Acho que primeiro é importante falar que eu não tenho uma ansiedade diagnosticada ou que exija de um tratamento. Eu acho que a ansiedade, ela tem um lado quando ela te imobiliza, que é muito ruim, mas ela tem um lado, e pra mim sempre foi isso, de me movimentar. E no Divertidamente tem um pouco disso, né? É a antecipação do que vai acontecer, só que quando dá ruim, ou você não sabe o que fazer e paralisa, ou você antecipa os piores cenários, que é a parte ruim da ansiedade, né? Então, por exemplo, eu tô vindo aqui nesse podcast, aí à noite eu não consigo dormir, porque sei lá o que eu imagino que vai acontecer, que não vai ser bom, que eu vou me atrasar. E aí eu começo a pintar cenários muito negativos em relação ao que vai acontecer. No meu caso, o que eu faço, e é o que funciona muito bem, a ansiedade, ela é quase um catalisador de produtividade para mim, né? E aí eu tenho que ficar medindo isso para não entrar num burnout. Mas então, se isso acontece, se eu não consigo dormir porque eu vou vir para cá, por exemplo, para participar desse podcast, eu tenho essa mania de fazer lista. E é por isso que nasceu o podcast, o Ansiolista. Então, normalmente para mim é o domingo, o meu pior dia no domingo. Eu faço todo dia anterior. O que eu preciso de amanhã. Como que você consegue fazer tanta coisa? Eu falo, porque eu sou organizado, eu sou mega ansioso. Deixa eu perguntar uma coisa de você. Já acontece com vocês, porque assim, eu faço listas, e eu faço assim, listas para amanhã, mas eu tenho uma lista, tipo assim, de médio e longo prazo. Que às vezes, sei lá, o último paciente que era para eu atender não veio, eu ligo pra minha esposa e falo assim, cara, eu tenho um tempo livre. E às vezes eu pego a minha lista de coisas de médio prazo... todo mundo aqui trabalhando com lista, olha que maravilhoso. Mas é por isso que eu te trouxe aqui. Eu acho maravilhoso, porque assim, a minha esposa, como ela tem toque, quando você falou, eu mostrei pra ela. Porque eu me vi muito mais ela ali. Que assim, chega no domingo à tarde, você quer, se você pudesse já resolver alguma coisa da semana começar ali, você quer. Você queria. Só que ela fala assim, cara, tem muita coisa pra fazer. Eu falo assim, muita coisa o quê? Quanto? Bota aí, porque assim, o que eu falo pra ela? Como ela tem muita ansiedade dentro do toque, eu falo assim, escreve o que você tem em fazer,
bota pra mim e diz assim, o que aí dentro eu posso resolver pra você? E tem coisas que dá para fazer no domingo, por exemplo, e tem outras que não, que vai ser na segunda, vai ser na terça, vai ser na quarta, sabe? Sabe o Vai que ter me um ajudou, tempo também para me ajudou realizar. bastante? Eu tenho toque, meu filho mais velho tem um toque severíssimo, assim, na pandemia, né? Ele não conseguia comer, não conseguia, ele cuspia 40, lavava a mão 30, 40 vezes antes de dormir e tal. Então, é que hoje as pessoas, elas banalizam, às vezes, algumas psicopatologias. Ah, eu tenho toque, eu tenho bipolaridade. Gente, não sabe do que tá falando, né? O fato de você ser metódico não quer dizer que você tem toque. Né? Por isso que eu até quis falar que ansiolista, que às vezes a pessoa vai falar, nossa, será que ela lida com uma ansiedade diagnosticada? Não é meu caso, o meu não é caso sempre que bom me dar ajudou. esse... Não, eu tenho diagnosticado, eu tenho ansiedade generalizada diagnosticado, eu tenho transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, a minha personalidade funciona igual quem tem toque, então eu tenho a compulsão e também tenho toque. Mas sabe o que me ajudou muito com a minha ansiedade? Eu comprei uma chácara no interior, depois meu sogro e minha sogra mudou pra lá, minha cunhada mora lá, e eu não trabalho mais de final de semana. Porque eu sempre trabalhei de domingo a domingo. E aí o que eu faço? Eu não encosto no celular. E tem coisas que eu poderia fazer no domingo, mas eu não faço. É o meu tempo com a minha família e com os meus filhos. Ô, Paulino, mas deixa eu te perguntar uma coisa. E aí você se organiza aprende dentro a colocar disso, né? as coisas cada dia no seu... Essa preocupação não é do final de semana. Essa preocupação ela tem que começar na segunda. Ô, Paulinho, mas assim, você falou uma coisa que é interessante. As pessoas têm que entender que não é porque você tem que ir ansiolista, você tem que um transtorno de ansiedade. Porque assim, até eu, por mais que o pessoal ache que eu sou bicho grilo muito tranquilo, mas tem ansiedade. E a ansiedade é como você falou, é coisa boa. Eu na terapia, eu vim trabalhar exatamente assim. O que me traz ansiedade? Qual é o momento que me traz ansiedade? E o que fazer com essa energia, né? Porque assim, o que eu entendi? Toda vez que a minha ansiedade, quando vem, ela vem muito porque alguma coisa tem alguma rachadura. Só que quando eu olho essa rachadura, que começa a ter ansiedade, também é o grande momento que eu falo assim, opa, peraí, a rachadura tá ali? O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Então, assim, esse olhar... Foi mais ou menos assim que você olhou também? Você falou assim, opa, a ansiedade quando ela vem, tem alguma coisa, eu tenho que resolver, e como é que eu posso melhorar? Eu acho que, pra mim, onde mais caiu, assim, essa ficha da ansiedade foi quando eu tive uma quebra na minha rotina muito grande. Então, eu fiz um programa durante 10 anos, com horário, com assuntos, que eram coisas muito certas na minha vida. Quando eu saí desse programa, e a minha vida na segunda... sei lá o que é que ia acontecer, e na terça, sabe-se lá, será que eu vou ter que dormir, será que eu vou ter que acordar, será que vai ter muita coisa, será que não vai ter nada? Aí o meu domingo, que já era uma coisa, aquela síndrome do Fantástico, toca aquela musiquinha, você já cai numa bad, assim, começou a virar uma coisa totalmente, assim, meio fora de controle, no sentido de, gente, nem sei, sabe? Porque é isso, você não saber. Não saber. E aí que eu comecei a ver que fazer essas listas, que é uma coisa que eu sempre fiz, mas para coisas mais objetivas, por exemplo, tem uma viagem, fico pensando muito sobre isso, vou fazer uma lista, é o que tem que ter na mala, é o remédio que eu tenho que comprar, a documentação, será que tá correta? Então, eram coisas objetivas. Quando passou a ser mais, assim, solto, que aí eu comecei a fazer esse podcast. E aí, a fazer essas listas. Eu acho que no Divertidamente, que você perguntou, é muito interessante, porque a gente tá falando de uma adolescente. E eu tenho filho adolescente e a gente vê que é exatamente esse momento que chegam essas novas emoções, né? E aí no desenho eu acho que é muito isso, é um descontrole completo, porque baixa aquela ansiedade nível hard numa pessoa que nem identifica. O hormônio também, né? Exatamente. As variações hormonais, eu falei esses dias, eu fiz algum vídeo assim, eu falei assim, quem é mulher já passou por uma TPM entende muito bem isso. Ciclo. Né? Eu tive outro dia uma paciente, não é mais uma paciente, ela era adolescente, né? E ela chegou no meu consultório assim, ela falou assim, eu odeio todos os homens. Tirando você e meu pai, eu odeio todos os homens. Aí eu olhei pra ela e falei assim, você não tá de TPM? Ela falou assim, lógico que não. Ela catou o aplicativo, eu vou ficar menstruada só amanhã. Ela falou, nossa, você sabe melhor que eu.
Mas eu não assim, sei como o mundo não é regido pelo ciclo menstrual das mulheres. Não, total. Porque, meu, todas as mulheres menstruando o tempo inteiro, ambiente de trabalho, não sei o quê. E grávida, então? E todo mundo ignora, como se assim, as mulheres não tivessem enlouquecidas E grávida? nesse ciclo. Eu acho que devia ser levado em consideração. Grávida, eu lembro que uma vez eu cheguei, minha mulher estava grávida e ela estava no quarto e ela perguntou alguma coisa, eu respondi, ela falou assim, você vai ficar respondendo pra mim? Sai daqui! Aí eu fui sair do quarto, ela, você vai me deixar sozinha? E aí eu fiquei na porta do quarto assim, ó. Tu me quer ou não me quer, né? Me conta Mas aí. eu acho que é muito aquilo que a gente estava falando. Na adolescência é isso, é uma chuva hormonal. É uma chuva hormonal nova, que nem eles entendem. Não entendem. Eu sei, meu filho tá bem nessa idade, 13 anos. Nossa, e ele tá chegando. Ele é tá bem, 11, ele fala tá muito, né? Engraçado. Ele fala muito, assim, das emoções. O que eu acho que é isso que o desenho é legal. Ele traduz emoções que alguns adolescentes e adultos não conseguem traduzir, Na né? realidade, vamos ele lá. interpreta ali. Vamos começar que aquele filme é pro adulto já se ver, porque ele já passou do tempo que ele ainda não percebeu. Quem não percebeu até ali vai falar, caramba, é isso. Já, por exemplo, meu filho que é uma criança que é muito autoconsciente, assim, das emoções, fala muito sobre isso, até demais, sabe? Eu falo, meu Deus, era físico o trabalho, agora virou psíquico, tô aqui. E aí ele fala, mãe, mas tá muito chato, mas nada tá legal. Deixa eu te falar, nada tá legal. Nem o que eu achava legal está legal. Então eu falei, sim, isso chama adolescência. O Piangers falou num vídeo do dia, ele falou assim, faz 10 meses eu fui pra praia com a minha filha, a gente ficou menos de um ano, a gente ficou até 10 horas da noite no mar, brincando e tal. E aí a gente foi agora, e o filho, vamos pro mar. De repente ela virou pra mim e falou assim, pai, eu odeio entrar no mar. E ele falou, quem que é esse alienígena que tomou assim? Porque do nada muda do nada não gosta mais. Não gosta mais, coisa que a gente fez a vida inteira, né? Mas eu acho que é legal esse conhecimento, acho que o desenho ajuda no conhecimento, no reconhecimento, e quando os pais também estudam, entendem que é uma fase, né? Eu fiz um podcast com o Thiago Tamborini, que é um psicólogo também de criança, adolescente e família, e a gente fez uma temporada inteira só sobre adolescência. E por um lado é muito bom quando você toma essa consciência de saber que não é que seu filho tá com raiva de você, ele na verdade nem odeia o mar. Entende, é que ele tá mal mesmo e tá difícil pra ele lidar com tudo isso. Então é uma fase também, né, que a gente tem que esperar um pouco. E a gente precisa ter maturidade. A gente é adulto, a então gente é calma. adulto, é isso. Eu falo assim, quando eu vejo um pai, uma mãe descontrolar, gritar, bater num filho, não mostra o quão despreparado o adulto está para lidar com essa situação, que é aquilo que a gente estava falando antes do podcast, né? Tem um filósofo francês do século XX chamado Jean-Paul Sartre, que ele fala, não importa o que fizeram com você, importa o que você fará com o que fizeram com você, né? Então, o pai entender que o filho está passando por essa situação, o pai estudar, o pai que nem... O meu filho tem espectro autista, tem ansiedade, tem toque, tem TDAH, é superdotado, né? Então, assim, eu entender todas as variações dele. Então, por exemplo, eu sento para fazer uma página de lição com ele, às vezes, 2, 3 páginas, demora 2 horas e meia. E ele tá, às vezes, no meio da frase, ele começa, e eu tenho que, às vezes, encostar, porque ele tem ausência. Ele para do nada e eu preciso, filho, botar a mão nele, desculpa. Botar a mão nele... Pra ele, não adianta eu gritar. Se eu gritar, ele, que? E aí, assim, eu tive que ir trabalhando, porque eu ansioso, meu pai gritava muito, minha mãe gritava muito, eu tinha essa maneira. Então, hoje, eu não grito, eu não bato nos meus filhos, tal, mas, assim, foi um trabalho que eu tive que fazer pra eu aprender a lidar com ele, com as limitações dele, pra ajudá-lo. Porque se eu começo a gritar, eu pioro a situação dele. Ô, Paulinho, você falou uma coisa interessante, porque, assim, pra quem tem... A rotina é algo que nos organiza. Até a criança, né? Não, tudo. A minha esposa, eu não entendia. Ela tá na terapia e agora que a gente começa... Eu acho engraçado que a gente começou tem um filme Toque com o Matheus Solano, que eu acho maravilhoso, porque eu tava assistindo com ela e ela assistia, ela ria sozinha. Eu falei assim, você tá ficando doido? Ela falou, não, sou eu ali. E aí eu comecei a entender como é que funcionava. Então ela tinha... Lá em casa, milico mesmo. Meu pai é militar e eu tô casada com uma quase militar. Porque no toque, assim, tem horário pra acordar, tem horário pra almoçar, tem horário pra dormir, tem horário pra tudo, cara. Só que isso daí, quando eu comecei a entender e entrar na dela, isso aliviou muito até a minha ansiedade. Quando você falou que foi a primeira vez que você se tocou da ansiedade, foi essa quando você
saiu desse emprego. Onde que era Da esse? Jovem Pan, Da Jovem... quando eu saí da Jovem Pan. Eu ouvia você todo dia de manhã. No Morning. Ali foi um choque, assim, pra mim. Primeiro que eu tava lá há mais de 28 anos, há muito tempo. E depois que eu sempre fiz meio que os mesmos horários, né? Então sempre chegava às 6. Eu não vou ser indelicado de ficava até o perguntar a fim. sua idade, mas eu achei que você tinha essa idade, 28, 30 anos. Não, eu tenho 45 já. Nossa, Eu não tenho vergonha da minha tá idade, no- não. tá Acho no formal, maravilhoso tá a no gente formal. falar a Eu nossa sou- idade, eu né? tô muito acabado. Mas foi a primeira vez que você experimentou ansiedade? Foi, ou... não, acho que já tive vários momentos de ansiedade, tudo normal, mas acho que ali Com uma relação ansiedade à em relação vida, à né? minha vida, né? É, Porque, por exemplo, é. ansiedade, vai nascer meu filho, meu filho tá Sim. doente. Sim, Ansiedade ok, assim, normal. isso é Mas normal. em relação à minha O existência. que vai ser daqui pra frente, né? Acho que ali foi realmente voltar pra terapia e tudo isso, porque foi como um divórcio, né? A gente até falava isso na terapia, foi um divórcio. Teve uma relação É um de mais luto, de 20 mas é um luto, anos, é um luto. Na verdade, mais que é que o divórcio também é um luto, né? Exato, é uma perda. É uma perda muito grande, você tem que viver. Você sabe qual que é a definição de toque? Como a gente qualifica o toque? O toque, ele é um pensamento intrusivo, ego-distônico que leva à compulsão. Então, vamos lá, traduz. Vamos traduzir. Por que ele é intrusivo? Porque ele vem na cabeça sem você querer. Então, por exemplo, o toque mais comum é o toque de limpeza, por exemplo, né? Então você tem que lavar a mão, tá tudo sujo, aqui tem muito germes, tem que lavar a mão. Eu conheço gente que se esfregava até sangrar, tinha que ir embora de camisa de força, sabe? Então assim, eu tenho que me limpar, tenho que me limpar, tal. E aí ele é ego-distônico. Por que ele é ego-distônico? Porque o ego é o eu, né? Ego do latim significa literalmente eu. Por que ele é ego-distônico? Porque você sabe que você tá sendo esquisito. As pessoas estão te olhando, só que como ele leva a compulsão é agir sem conseguir frear. Você não tem como frear. Você sabe que você está sendo esquisito, mas você não consegue impedir de fazer. Como eu já tive compulsão com comida, de eu estar passando mal assim, ó, tá no rodízio de pizza, eu tá com ânsia de vômito, e minha mulher fala, para de comer. Eu falava, não consigo. E isso é compulsão. Você fazer um negócio que você não quer fazer e não consegue não fazer. Então, o toque, ele é um pensamento intrusivo, porque ele vem na sua cabeça sem você querer. Como pessoa, tem gente que perde o emprego, porque o cara fala, sabe que eu fechei a porta? Aí ele volta e olha lá. Aí ele entra no carro, chega 2 quarteirões e ele fala, sabe que eu fechei a porta? Aí ele volta pra casa. Aí ele chega, aí ele volta 3, 4, 10 vezes. Aí ele chega no emprego e ele fala, sabe que eu fechei a porta? O cara larga o emprego e volta pra casa pra ver se fechou a porta. É ego-distônico, ele sabe que tá sendo esquisito, ele sabe que ele fechou a porta, mas que ele precisa. Mas como ele leva a compulsão, ele precisa ir lá pra conferir. Porque se ele não for, e tem algumas coisas assim que vem, não, se eu não for, se eu não pisar no branco, minha família vai morrer. E é umas coisas que a gente dá risada, mas é verdade. Ele vem na cabeça de quem tem toque. E isso gera muita ansiedade. Porque você começa a se sentir esquisito, você nunca sabe quando você vai ter uma crise. E aí fica muito difícil. Porque eu acho que o mundo hoje, a pergunta é, quem não é ansioso? Vamos lá, vamos chegar. Porque todo mundo, quando todo fala mundo sobre tem, ansiedade Porque e TDAH... a vida mudou muito, né, nos últimos 20 anos. Eu ouso dizer assim que nos últimos 30 anos, o mundo mudou mais que nos 50 mil anos anteriores. Quem fala sobre isso é um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Né? Ele escreve do Amor Líquido. Do Amor Líquido. Ele escreve demais 3 esse obras: livro. Amor Líquido, Mundo Líquido e Sociedade Líquida. Que ele fala sobre isso. Ele fala que até metade do século XX o mundo ele era sólido. Então você tinha amigos de 30, 40 anos, você entrava como aprendiz numa empresa, se aposentava com 60 anos, você conhecia a sua mulher na escola, namorava, casava, ficava 50, 60, 70 anos casado. Hoje não, hoje é tudo muito volátil. E tem um estudo muito legal que diz que até o século XIX, a gente tinha cerca de 800 itens em casa. Com tudo, contando panela, fogão, roupa, enfim, móveis, tudo, 800 itens. Hoje, a média numa casa é 10 mil itens, sem contar o mundo virtual. Isso que eu ia Só falar. que são as mesmas Fora o que 24 tá um horas. clique, né? Fora o que tá um clique, tem um mundo na sua mão. E as mesmas 24 horas. Então a gente quer dar conta de tudo e não mais tem um tempo. pouco. E mais um pouco. Entende? Ô, Paulinho, mas sabe uma coisa que eu queria perguntar pra ti, porque todo mundo quando olha pra ansiedade, sempre olha com o olho de que é uma coisa ruim. E eu vou trazer assim,
O medo e a ansiedade, toda vez que eu vou fazer uma cirurgia, vou começar uma cirurgia, o medo é algo, e eu falo isso para os meus filhos, que é importante para mim, para você não perder o medo, porque você tem que respeitar aquilo ali. O que te trouxe de bom a ansiedade? De bom. Não, acho que assim, acho que a ansiedade, quando você consegue trabalhar com ela, quando ela não te paralisa, ela te prepara, né? Então, se eu vou vir aqui, eu tô ansiosa para vir aqui, em vez de eu focar nisso e me paralisar, o que eu faço? Eu costumo me preparar muito. Então, o fato de você fazer uma lista é um preparo, o fato de você querer estudar mais sobre esse assunto é um preparo. Então, eu acho que nisso a ansiedade me ajuda, porque eu tenho um respeito por aquilo que vai acontecer, né? Eu tenho tanto respeito por vir que me gera uma certa ansiedade, mas aí eu transfiro para ações, que eu acho que é esse o passo que a gente tem que dar para não congelar. E aí, eu acho que eu me preparo melhor, né? Se eu vou viajar e eu pensei mais nessa mala e eu fui comprar o remédio da minha lista, eu com certeza, ou pelo menos com um índice menor de erro aí de coisas que eu esqueci, porque eu me preparei melhor para essa viagem Como é ou que para alguma você outra coisa nesse melhorou sentido. da saída do emprego, você vem com ansiedade? Foi terapia ou foi quando você começou a ter uma rotina? O que foi que te Não, tirou? terapia, com certeza terapia. Eu acho que esse lance de você determinar os espaços, como o chileno falou, a internet, essa conexão que faz muito parte do meu trabalho, é muito prejudicial para ansiedade, acho que em geral, não só a minha, de qualquer pessoa. Então, esse entendimento também, que, por exemplo, eu gero um conteúdo, eu posto esse conteúdo e eu tenho que me desligar disso por um tempo, porque se eu ficar nessa loteria, eu vou enlouquecer. Isso também foi uma coisa que eu tive que aprender, porque antes eu ganhava o salário e trabalhava e não objetivamente com a internet. A internet, para quem trabalha, eu fui descobrir que é um lugar de adoecimento muito grande. Muito grande. Então, criadores de conteúdo, as pessoas que trabalham com essas métricas, que são muito cruéis, que não tem a ver exatamente com o conteúdo, como o chileno falou, às vezes é uma coisa para irritar, às vezes nem é um assunto que é uma expertise do cara, mas ele consegue números e gera comparações. É Não, o e aí pior você fica ambiente. pensando, pô, eu sou formado, eu sou bem melhor que esse cara, o cara não tem formação nenhuma, e o cara tá ganhando milhões, tá andando não sei o quê, o cara tem 9 milhões de seguidores. Outro dia um cara veio comentar no meu podcast sobre o meu livro, ele viu um corte, no meu podcast, não, no meu Instagram, ele viu um corte, um influencer tem 9 milhões de seguidores. O cara é formado em porra nenhuma. E assim, além de eu ter várias formações, eu pesquisei 5 anos para escrever esse livro. Um livro fininho, que faz o meu, mas eu pesquisei todos os filósofos, eu li a obra de todos os caras, e o cara veio falar uma besteira. Aí eu falei assim, amigo, vai pelo menos ver quem eu sou, o que eu estudei antes de escrever o livro, antes de vir falar a bobagem. Só que se você para se comparar, eu já caí nesse erro. Hoje, eu tenho a minha social media, eu tenho o meu gestor de tráfego, e o que eu fiz? Eu parei de olhar número. Porque senão gera frustração na gente. Muito sábio. Não. Você já tá fazendo isso ou você ainda tá... Não, eu acho que é um passo que qualquer pessoa que vai lidar com trabalho, eu tô falando, né, de rede social. O pessoal ainda acha uma besteira pior ainda, né? Porque você nem precisa, mas vai ficar noiando. Mas para quem lida com trabalho, tem que começar a enxergar aquilo muito como trabalho e sair desse lugar de achar que é em relação a você, ao que você sabe, a quem você é, ao que você representa. Mas tudo isso para mim foi curva de aprendizado, porque eu não trabalhava com isso exatamente. Não era daí que vinha o meu boleto ou o meu prestígio. E de repente, isso quase virou uma opção. Eu tenho vários amigos médicos. Pra mim, eu não considero uma opção, tá? Tipo, por exemplo, tem gente que quer ser influenciador. Eu sempre falo, gente, eu não quero ser. Se der 1 milhão de visualizações, eu tô feliz, mas eu sou apresentadora, eu sou comunicadora como você estuda, você tem seu credenciamento. Eu sou empresário, eu tenho minhas... Por exemplo, o pessoal fala assim, nossa, você tá ficando famoso na internet. Eu falo, ficar famoso na internet é igual ser rico no banco imobiliário, eu falo. Não adianta porra nenhuma. Mas essa visão, mas as pessoas, ela parece muito objetiva, mas se você se deixar seduzir e se você entrar nesse ambiente que é totalmente feito pelos caras, pra isso, entendeu? Pra mexer com seus gatilhos. Mas, por exemplo, tem cara que ganha dinheiro com corte meu, eu não ganho. Mas tem cara no TikTok, por exemplo, eu trabalho muito pouco TikTok, que é uma rede mais pra adolescente. Tem lugar que eu chego, os adolescentes vêm pedir pra tirar foto comigo para a festa.
os adolescentes e tal. E aí eu descobri um cara outro dia que ele faz um monte de corte meu, os meus cortes no TikTok dele dá 15 milhões de visualizações, 20 milhões, entende? Aí o cara tá ganhando dinheiro e eu, ok, pra mim tá tudo certo, mas eu falo assim, eu nunca quis ser influenciador, nem tenho vontade de ser famoso. Eu quero ser reconhecido na minha área, como competente na minha como área. Objetivo, a métrica do seu valor como ser humano, como profissional, não pode ser a internet. Se for, você tá numa cilada muito grande, porque pode dar certo e pode dar muito errado. E pode dar certo até quando? Porque é muito randômico, né? Um dia é o Facebook, amanhã é o TikTok, amanhã é outro que a gente ainda não sabe. Você já caiu nessa cilada de repente começar a olhar? Claro que sim, todo mundo, gente. Quem não admite isso é mentiroso. E hater, quando você começa a ter os primeiros haters, cara, é devastador. Hoje eu nem leio mais. Às vezes eu respondo só de zoeira. Eu tenho nada pra fazer, eu respondo uns haters lá, mas mais tirando sarro. Sabe o que eu acho legal? Eu assisti uma vez falando sobre haters, que acho que foi até Mas quem engaja é hater, tá? Quando você tem bastante hater é porque você tá indo bem. Não, mas... Alguma coisa tá fazendo. Então, uma coisa que eu achei legal é o seguinte, tem um corte meu no canal do Jeff Podcast e um comentário do cara assim, olha esse cara aí, fingindo que tá no podcast. Ele não se deu nem trabalho de saber quem era o host. É isso. O podcast é meu. Mas assim, eu vou ser sério com vocês. A primeira vez que eu fiz um corte que viralizou, que começou a ter hater, foi um amigo meu, o Dean, tinha um Dean Talks falando sobre a parte financeira. Ele falava assim, o corte era eu falando assim, médico não ganha muito, médico trabalha muito, porque trabalhar, você ganhar 50 mil de segunda a sexta horário comercial, ótimo. Agora o cara dá plantão sábado, domingo, dá 5, 6 plantões noturnos, então o cara não é. Rapaz, aí começou, cara, vem esse amigo meu, ele falando, pelo amor de Deus, Jeff, e aí, eu tiro, não tiro? Falei, toca fogo no parquinho. Eu tive quase o mesmo, que eu falei assim, uma vez num podcast, falei assim, o cara que ganha 50, 100 mil, ele não é rico. Ele tá muito mais perto da pobreza do que... É que, claro, para um cara que ganha 1.200, você falar que um cara que 100 mil ganha 100 mil, esse cara é classe média alta. Só que, assim, a grande trunfo do capitalismo foi criar esse nome classe média, né? Porque aí os caras acham que é pobreza, classe média, elite. Não é. É miséria, pobreza, classe média, elite. Né? Porque o cara que é elite de verdade, as próximas gerações, os netos, os bisnetos vão estar andando de avião, de iate deles mesmo e tal, e sem precisar trabalhar. É muito distante. Mesmo o cara que ganha 100 mil, se ele parar de trabalhar hoje, por mais que ele tenha uma reserva, vai chegar uma hora que ele vai ficar na miséria. Entende? E eu fiz um corte assim também, e os caras me hateando, eu falei, gente, é que você tem que entender também a limitação das pessoas. E na internet as pessoas não querem entender. E essa sociedade do corte você também, consegue, né? A sua família fica rica mesmo? Se eu ganhar 100 mil, eu quero ganhar. Eu tô nessa, tô querendo entrar pra esse time de quem tem sempre que ganhar 100 mil durante os 12 meses do ano com 13º de 100 mil pra dar uma complementada. Eu acho que a gente também vive uma geração do corte. Ninguém quer ouvir o programa inteiro. Ninguém quer ler o livro. As pessoas querem a resenha, o resumo, o vídeo de 1 minuto e 30. E isso é muito prejudicial. Porque é como ele falou, o chileno sabe tudo, esse homem. As pessoas não estudam, elas não querem se aprofundar. Então, tudo que é entregue para elas querem ou rebater, né? Ou criar uma repulsa, ou também se identificar como se, nossa, aquilo fosse uma mensagem de vida. É por isso que o coach se dá bem e o hater prospera. Porque o hater quer responder qualquer coisa para qualquer pessoa. E o coach vende fórmula pronta. Para todo mundo. 1 minuto e 30 resolvi sua vida. Você conhece o professor Clóvis de Barros Filho? Não. O professor Clóvis de Barros Filho. O Clóvis, claro, já entrevistei o Clóvis. O Clóvis que escreveu... Sobre a felicidade, deu uma entrevista recente agora lá no Flow Tramontina. O prefácio do meu livro. Ele é maravilhoso. E ele que foi meu mentor, né? Eu fui aluno dele muitos anos. E aí, quando eu comecei a dar palestra, ele assistia minhas palestras e ele me corrigia, onde tal. Ele tem uma importância muito grande na minha vida. E aí, quando eu comecei a escrever para a internet, eu tinha um blog e postava muito no Facebook, na época era Facebook. E aí eu escrevi um texto uma vez que era assim... O título do texto era E se seu filho virar gay? E aí eu explicava no texto que ninguém vira gay, né? Só que minha mãe era oficial de justiça, mas ela era formada em letras. Então eu aprendi que o título é para chamar a atenção. Aí ele falou para mim assim, eu mandava o texto para ele ver, né? Ele falou assim, esse título vai dar problema, se fosse você eu trocava. Aí eu falei, professor, mas no texto eu explico que ninguém vai ler vira o texto. gay e tal. Aí ele falou assim, eu li o texto, é que na internet ninguém lê. Eles vão ver. E aí eu, na minha arrogância, né, era novo, né, aí já ficando mais velho,
Eu fui, publiquei mesmo assim, cara, eu tive tanto hate, mas milhares. A primeira vez assim que eu tive milhares. Eu lembro de uma senhora em específico, que já era uma senhora de idade. Você é um imbecil, ninguém vira gay. Eu tenho uma filha gay. Eu falei assim, mas a senhora leu o texto? Eu não preciso ler para saber que você é um imbecil e não sei o que e tal. Aí eu não aguentei, eu troquei, eu coloquei, se seu filho for gay. Até troquei o título porque eu não aguentava mais hate, porque as pessoas não leem. Elas não leem. Elas não querem se informar. E nem é difícil mesmo. Por isso que comunicação é um ativo importante, assim, como você se comunica, o que você comunica, com quem você se comunica, é complicado. Mas, ô Paulinha, você que vem algo que já é tradicional, você vem da rádio, Sim. e como é que você vê essa mudança? Porque eu lembro muito bem, hoje em dia eu tô na CBN, quando eu entrei na CBN, a primeira coisa que me deram foi o manual CBN. Então, assim, eu tinha... Jornalista. Sério, Não, eu sim, recebia, claro. eu ia entender como é que eu tinha que me portar lá dentro. E como é que você vê essa mudança abrupta que as coisas ficaram loucas, né? Não sei se loucas, né? Mas acho que sempre que tem uma quebra é assim, é sempre um pouco confuso, sempre um pouco radicalizado para depois equalizar. Então, eu acho que teve um momento, vamos chamar aqui de grande mídia, que é como os críticos falam, que a gente tinha isso, o manual de jornalismo, os detentores do conhecimento, quem é que ia indicar, redigir, opinar. Acho que hoje é muito mais democrático, qualquer pessoa pode fazer isso, o que tem seu lado bom, porque a gente pode conhecer outras pessoas que não os eleitos, os que têm a cadeira, mas também tem o lado ruim, esses idiotas que ganham Que ganham voz. voz. E aí a gente está assim, hoje esse jogo que está posto. E a gente tem essa internet democrática, entre aspas, porque, gente, nada é muito democrático como a gente pode imaginar, todo mundo acha que é uma praça pública, não é, a praça tem dono, né? Então a gente tem o Mark Zuckerberg, a gente tem as Big Techs, que também, ali no jogo deles, com o algoritmo, do quanto de dinheiro que eles querem fazer, eles vão dando visibilidade também para certas coisas. Não só o Zuckerberg, como a própria Todos China, eles, TikTok, Elon né? Musk, Você todo vê que o mundo, TikTok, gente. o algoritmo na China, para crianças, para adolescentes, é só... o algoritmo lá só entrega conteúdo de valor, de aprendizado, de técnica, enquanto aqui só entrega dancinha e coisa inútil. Então, assim, é tudo manipulável. É tudo né? manipulável. Tudo Então, essa manipulável, sensação que eu acho que as pessoas têm de liberdade é falsa. Eu acho que a gente tem que começar a pensar muito sobre isso, que eu acho que a real liberdade é quando você estuda e você tem o senso crítico para ler o jornal, ouvir a CBN, assistir o influenciador e você ter um julgo a respeito daquilo, né? Você ter o padrão ético para entender para onde você vai ou deixa de ir. Só que ninguém quer falar disso, né? Porque falar de abrir escola, de investir em educação não traz voto para ninguém, né? Porque não é fácil mudar um país através disso que é o mais complexo de estabelecer. Vou te falar, tem uma fala do Paulo Freire, né, que é considerado o patrão da educação, e assim, eu vou ser bem sincero, eu mesmo como professor, tem muita coisa do método Paulo Freire que eu não concordo. Mas você tirar um mérito do cara, que hoje acontece isso, o cara não gosta de uma coisa, nada do cara presta. Vilaniza tudo, né? Então, mas assim, tem uma frase do Paulo Freire que se você discordar, você só pode ser um imbecil. Porque Paulo Freire falava assim, quem tem o poder para investir em educação são os políticos. Agora, você esperar que o político invista em educação para que o povo seja informado e vote em outros políticos melhores, cara, você é muito ingênuo se você está esperando que isso vai acontecer. E você pode ver, tanto nos governos de esquerda quanto de direita, e eu não estou defendendo nenhum aqui, cada vez é mais corte na educação. O projeto de... E não só no Brasil, é no mundo inteiro. Você vê vídeo nos Estados Unidos, você vê vídeo na Europa, o projeto de burrificação da massa, para falar assim, de idiotização, ele é um projeto mundial. Porque quanto mais idiota a massa é, Platão falava, por isso que Platão era contra a democracia 400 a.C., porque ele falava assim, a massa é burra, a massa é preguiçosa, a massa não quer estudar, o indivíduo pode ser inteligente, mas a massa é sempre burra. Você esperar que a maioria tome a melhor decisão, cara, ou você é muito ingênuo, ou você é burro igual também.
Entende? E não estou falando mal da democracia, Não, tá? sim, Muito pelo sim, contrário. Eu acho que dos sistemas de governo é o menos pior. A gente precisa da democracia, porque ela é a única chance que a gente tem De alternar, de né? De alternar. corrigir a rota em algum Mas momento. assim, mas a verdade é que a esperança é pequena. A curva de aprendizado é longa, Ô, parece. Paulinha, Muito mas bom. outra coisa também que eu ia te perguntar, porque assim, quando a gente vem, eu lembro, depois eu vou dar meu livro para vocês, mas uma das coisas que eu falo aqui, uma coisa que me marcou muito, quando o filme que eu assisti, que era O Quarto Poder. Então, O Quarto Poder era exatamente as grandes mídias. E aí a gente, quando entra agora as redes sociais, que começa essa briga das grandes mídias com as mídias sociais, onde a gente também entende que assim, a grande mídia ela leva para onde ela quer. Ela sempre Mas manipulou do sempre é mesmo assim. jeito que as redes sociais estão Gente, vendo é ser que assim, eu acho que manipuladas. partir do princípio que existe alguém que não tenha nenhum lado, nenhum viés, não existe. Não existe. Eu, por Não exemplo, existe. chego aqui e eu tenho a minha vivência. Então eu posso, por exemplo, olhar pro chileno e falar, cara, esse cara é jiu-jitsu, então ele não é estudado. Eu posso ter Sim, esse porque é o preconceito dentro estereótipo, de sim, mim, o estereotipado, claro. e eu posso chegar assim vestida disso. Claro, é Porque verdade. tem a ver com a minha formação. Tudo é assim. As empresas têm donos, esses donos têm as suas histórias. Eu não sei, os pais são imigrantes? O que aconteceu na vida dessa pessoa? No que ela acredita? Uhum. E na imprensa é igual. Só que no Brasil, normalmente não se posicionava, né? Não era Sim. comum de se posicionar politicamente, dizer. Eu sou de direita, Que eu nem sou nos de Estados esquerda, Unidos sabe? né? Sim. É normal que eles apoiem tal e tal candidato. Gera polêmica, às vezes as pessoas cancelam a assinatura. Ah, não gostei que o Washington Post esse ano não falou que é democrata, vou cancelar. As pessoas cancelam. Mas lá é mais comum isso, falar-se abertamente qual que é o viés daquele canal. O que não era, acho que, tão comum aqui também. A gente passou por uma ditadura recentemente, né? Em que ninguém podia se manifestar, que as coisas eram censuradas. Então, acho que a gente está numa curva de aprendizado para lidar com a democracia. E muito polarizado também. Sim, polarizado O que total. prejudica tudo, Mas né? o que Porque acontece? você precisa ser ou flá ou flu. Se você parar Ninguém para pode ser outra pensar, coisa. todo quebra de paradigma histórico funciona assim. A gente tem uma tese, como funcionava antes. Aí você vem um movimento contrário, que a gente chama de antítese, que é muito forte. A gente vê isso no movimento LGBT, a gente viu isso no movimento feminismo. Você vê uns radicalismos, por exemplo, eu não comento sobre feminismo porque eu não tenho lugar de fala. Eu acho que é uma discussão que tem que ser das mulheres. Mas eu acho um absurdo quando eu vejo mulher falando mal do feminismo, né? Mas, por exemplo, às vezes eu entendo, porque eu já vi radicais, uma mulher falando, por exemplo, assim, se você é mulher, classe média, branca, e você tá grávida de um menino, você tem que abortar para não permanecer o patriarcado. Eu falei, gente, essa mulher é uma imbecil, né? Então, assim, isso estraga o movimento. Então, eu falo, o radicalismo, ele às vezes é antiproducente, mas ele é importante, às vezes, o radicalismo, para chamar a atenção. Para depois, num tempo, a gente chega numa síntese. Fala por educação. Aquele pai psicopata dos anos 50 que chegava, espancava, batia na mãe, batia nos filhos, ninguém podia abrir a boca e tal. Depois dos anos 60, 70, 80, começou aquele negócio, não pode dar dura, não pode falar que traumatiza a criança, principalmente até os anos 2000. Hoje a gente tem um monte de adulto mimado que nunca ouviu não, né? Outro dia uma amiga minha do RH falou que foi entrevistar um cara de 27 anos, a mãe dele entrou com ele para ser entrevistada e ela falou assim, a senhora que é sua mãe, eu quero saber o que você vai perguntar pro meu filho. Aí ela falou, não vou perguntar nada, vocês estão dispensados. Já pode ir embora, eu não vou perguntar nada. E aí agora eu vejo um movimento contrário de pais mais ativos na criação, de pais mais amorosos. Por exemplo, eu sou extremamente rígido com os meus filhos. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito parceiro dos meus filhos. Desde que eles nasceram, os meus filhos, eles têm intimidade para falar comigo. Acontece alguma coisa, pai, aconteceu isso, pai, aconteceu aquilo. A gente brinca, eu durmo todo dia com eles à noite, eu falo que eu amo, a gente treina jiu-jitsu junto e tal. Então, a gente está chegando, acho que, numa síntese. Acho que a sociedade está caminhando para uma síntese. Não tão permissiva e não tão repressiva, para a gente poder conseguir chegar. Então, eu acho que as redes sociais ainda... Isso é muito novo, a internet ainda é muito nova, então está muito tudo polarizado. E a política principalmente. Mas pelo menos serviu, por exemplo, quando teve essa briga primeira aí, né, a primeira eleição do Bolsonaro, e não sei o quê, direita, esquerda e tal, cara, você entrava num boteco e você via gente... peão de obra, lixeiro, os caras assistindo TV Senado,
Quando que você, isso há 30 anos atrás, você imaginava uma cena dessa? Tá certo que ainda eles não querem debater, né? Eles querem impor ainda a visão dele. Eu acredito é isso, né? Ainda. Mas eu acho que estamos num começo de um processo para que daqui a um tempo as pessoas comecem a sentar e a conversar, porque só vai para frente o país enquanto o povo deixar de se dividir e entender que os políticos eles estão lá para eles causam a divisão, né, para poder gerar. E depois estão jantando tudo junto. Entendeu? Não, depois você vê Alckmin e Lula junto, cara. Você fala, gente, pelo amor de Darwin, né? Mas vamos né? Não dá para esconder. Eu vejo muito que a postura, esses dias meus filhos estavam perguntando. Para os meus amigos de direita, eles acham que eu sou de esquerda, meus amigos de esquerda, eu acho que eu não sou de direita. É igual eu. Aí eles ainda não entenderam qual é o jogo. Mas eu consigo, quando a gente vai falar, você falou muito bem, ver a história da pessoa, ver por onde ela passou. Eu fui criado em Recife, do lado de uma favela, eu tinha amigos que moravam na favela. Eu consigo entender qual é o trabalho da esquerda, eu consigo entender o que é direita, e eu consigo dizer que tem coisas boas e ruim nas duas. O que eu queria, que não vou conseguir no mundo, é que eu pegue as coisas boas dos dois e que levem, mas os vieses que eles são postulados são vieses que, cara, é muito para um lado, muito para o outro. E as redes sociais, elas vieram muito forte, onde as pessoas começaram a entender exatamente que o poder estava na mão de um celular e que se eu falasse ali alguma coisa... Mas eu acho engraçado porque por esses algoritmos, que é uma coisa que as pessoas sempre gostam de ignorar, né? Elas acham que, por exemplo, todo mundo está falando sobre esse copo. Porque aparece para ela tudo sobre você copo. Entendeu? Só que, meu amor, não, amor, é você que busca coisas de copo, é você que se identifica sobre copos. E por isso, para você, não aparece bolo. Por isso, para você, não aparece refrigerantes, pois o seu interesse é copo, e é copo que lhe é entregue. E você começa a enxergar o mundo, se você não pensar nisso todo dia, como se no mundo todo mundo gostasse de copo, e copo fosse o certo. Só que o seu cérebro também tem um algoritmo. O seu cérebro também ele age igual ao algoritmo da internet. Eu falei isso num podcast de duas psicólogas, chama Podcólogas, a Karina Pirró e a Nathalie Gudaiol. Um beijo para as duas. Elas me chamaram lá e falaram assim, você acredita na lei do retorno? Eu falei, sim e não. Ela falou, como assim? Eu falei, olha, eu, como um ateu, eu não acredito nem em energia, nem nada. Então, eu não acredito que você faz uma coisa e o universo retribui. Nesse ponto, eu não acredito na lei do retorno. Mas eu acredito no foco. Então, igual quando você tá grávida, você quer ter filho. Eu e minha mulher, a gente demorou 2 anos para engravidar dos nossos 2 filhos. E a gente sempre quis ser pai. Cara, parecia que toda mulher engravidava, menos minha mulher. Toda mulher. Porque você só tá olhando porque você só tá olhando para aquilo. Ou você quer trocar de carro. Aí você fala, escolheu o modelo. Cara, parece que você só vê aquele carro na rua. Parece, nossa, nunca percebi que tinha tanto carro assim. Por quê? Porque ela te dá um foco no cérebro. Então o cérebro ele funciona igual ao algoritmo da internet. Então eu falo, nesse ponto eu acredito na lei do retorno. Não porque é o universo que está gerando, mas porque você foca naquilo. E aí o teu cérebro vai fazer com que você, então se você quer ganhar dinheiro na tua empresa, você está focado em fazer aquilo, você vai começar a enxergar oportunidades que antes estavam ali o tempo inteiro e você deixava passar, porque o foco não era esse. Olha, eu vou te dar uma cutucada no universo. Eu entro numa livraria, tem milhares de livros, eu compro teu livro pra sentar num dia. Ele descobriu agora que fui eu que escrevi o livro que eu já li. Mentira. Eu entro há 10 anos atrás, eu entro na Paulista, compro lá na Livraria Cultura o livro dele, e agora eu vou descobrir, quando eu olhei o livro, eu falei assim, cara, eu já li esse livro, ele falou, é meu. Mas, Paulinho, deixa eu perguntar, até a gente, sobre uma coisa que eu acho interessante. Quando se falou que ia ter Spotify, falou que ia ter várias possibilidades de Netflix, cara, não te dá raiva que, na realidade, o algoritmo ele começa a ler querendo te dar a mesma coisa, e eu queria coisas completamente... Eu achava que eu ia aprender e ver coisas diferentes, você que gosta de vídeo. Mas eu acho que esse é o contrassenso. Para quem acha que abrir o universo, às vezes restringiu mais, porque a entrega fica muito segmentada. Por isso que eu sempre acreditei num poder que é o do curador. Que é quem pode abrir esse horizonte para você, né? Normalmente quem gosta de música pode abrir esse horizonte, apresentar outras pessoas que... seria o verdadeiro papel do coach, né? Esse é o verdadeiro coach. É um cara que é especializado em alguma coisa,
né? E aí ele vai te dar uma mentoria sobre o que ele é especializado. Isso é que no Brasil a gente avacalha tudo, né? Nasceu nos Estados Unidos, nasceu no esporte, inclusive. O cara que foi atleta a vida inteira, ele vira coach, né? Tanto que chamam de coach. Ou, por exemplo, um cara que teve empresa a vida inteira, ele pega um jovem aprendiz tal, e fala, meu, vou te orientar tal. E isso é o papel do coach, é um papel válido. É que no Brasil os caras fazem um curso de dois final de semana, 3 final de semana e sai falando que é coach pra tudo, entendeu? Mas esse é o papel correto. Que é essa pessoa. Ainda existe, né? É o crítico de cinema, é o cara que gosta, que é entendido de música, que pode te abrir outras gavetinhas, outras portinhas que não essa óbvia do algoritmo. O Spotify é bizarro, né? Só te manda as mesmas coisas no mesmo ritmo e dá aquele mergulho. Você sabe outra coisa também que eu achei interessante das redes sociais, e aí a gente tem que trazer as coisas boas. Tem uma menina chamada Emily Vick, que vocês provavelmente não conhecem. Ela tem um canal no YouTube estourado, ela faz show, minha filha vai assistir. O padrão de beleza, o padrão de corpo, ela tá completamente fora. E ela faz muito sucesso, ganha muito dinheiro. E eu fui no show dela, olhando tudo que tem por trás, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, olha que coisa maravilhosa. Se fosse na época que só tivesse canal aberto, essa menina nunca ia ganhar dinheiro na vida dela. Por quê? Porque ela não estava dentro do padrão. Tá fora de beleza, de tudo, estereótipo, de corpo. Mas tem dados também na contramão disso, de que as meninas são as que mais sofrem por causa de rede social, aumento de índice de automutilação e de suicídio, por causa do comparativo. E não só do estereótipo, eu vou te falar, eu tenho uma paciente então, que assim, tem 40... é meio... É legal, eu acho que tem esse lado, com certeza seria um lado positivo, mas os dados são meio cruéis, existiu aqui, né? Eu acho que a rede social, ela piorou. Eu tenho uma paciente minha que tem 45 anos, já foi empresária, e ela chora, e ela fala, todo mundo é feliz, menos eu. E eu falo, todo mundo... Quem, criatura? E ela fala, eu olho no Instagram, eu falo, meu Deus, você tem 45 anos. Se fosse uma adolescente, eu até entendo. Agora você que já é empresário, como que você se compara? Você não sabe que isso daqui é uma mentira. Ninguém posta quando tá com diarreia lá no banheiro. Eu tô aqui com diarreia, passando mal, vomitando. Ninguém posta. Só posta os louros. Ninguém posta quando a empresa quebra. Puta, eu quebrei, tô passando fome. Não. Até tem gente que posta, né? Mas é muita coragem quem consegue. É muito pouco, e até quando faz isso bem, assim, fala de uma fragilidade, eu acho que até gera uma engajamento, uma conexão real com as pessoas. Mas a verdade é que os caras, por exemplo, hoje o que tá na moda, e isso começou, eu vi muito isso com o rap nos Estados Unidos, né? Essa onda ostentação, que veio pros coaches no Brasil, que veio pros influencers de ostentação, né? E aí os caras ficam vendendo ostentação, como se fosse fácil. Sucesso, baseado nisso também. Exato. Então, por exemplo, às vezes é mentira, né? Isso que é mais chocante. Carro alugado, gente, o que eu conheço... Casa alugada, carro alugado, casa alugada, o cara que era milionário, foi nos Estados Unidos lá, o cara foi processar ele e descobriu que, era tudo leasing, era tudo alugado, era tudo... O cara vive de aparência. Entende? E aí eu vi um cara outro dia me falou uma coisa há uns anos atrás que entrou muito na minha cabeça, assim, porque eu tive uma educação financeira muito ruim, eu demorei muitos anos para aprender a mexer com o dinheiro. E ele falou assim, cara, eu não quero parecer rico, eu quero ser rico. Então, por exemplo, eu quero ter 10 milhões na minha conta. Se eu quiser comprar uma Ferrari, eu tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Mas eu não quero comprar, porque eu não gosto de Ferrari. Mas eu quero ter a minha segurança. Então, eu não quero parecer. Eu quero continuar com a minha vida normal aqui, mas eu quero ser rico. Mas eu não quero ficar ostentando com os outros. Porque, geralmente, quem ostenta é quem não é. Quando você conhece rico de berço mesmo, que eles falam sangue azul, cara que é... Não, eu te juro, eu tinha um cliente meu que ele tinha uma balada, ele parava o carro na quadra de trás, num estacionamento, e não parava no valet dele. Sabe por quê? Porque ele ficava constrangido do carro dele, das pessoas acharem, né, que ele tinha muito dinheiro e tal. Ele parava na rua de trás e vinha andando. Entende? Porque ele não precisava ostentar, mostrar, porque ele sabia quem ele era. Entende? Ele sabia quanto que ele ganhava nas empresas dele. Não precisava que os outros ficassem sabendo. Entende? Eu conheço o cara que é trilhardário, que anda num Peugeot 206. Você olha pro cara, o cara é um dos maiores advogados tributaristas do Brasil. Ele tem 600 advogados trabalhando para ele.
O cara ganha mais de meia milha por mês. E o cara anda num Peugeot 206, batidinho, velho. Você olha pro cara, você não dá nada pra ele. Entende? Enquanto o outro tá andando de Mercedes com um boleto desse tamanho, prestação atrasada, né? Usando Rolex falso e querendo pagar de influencer. Entende? Então, acho que tudo isso... E deprimindo os outros. E deprimindo os outros. Que a outra pessoa olha e fica triste, né? Pensando, puxa, por que eu não consigo, né? Nossa. Só eu não consigo. Pois é. Eu lembro que a última vez que eu viajei com minha esposa e, cara, foi tão bom. 2 dias a gente passou em Recife. E aí depois ela falou assim, cadê as fotos? Eu falei assim, não deu tempo. Nem lembrou, foi tão bom. Cara, é isso. Eu meço os momentos por causa disso. Os momentos são tão bons. Eu fui outro dia no podcast, a moça me ligou depois e falou, nossa, a gente não tirou uma foto. Eu falei, bom, quer dizer que foi tão legal. É ruim porque para divulgação do podcast... Foi erro no marketing, acerto na vida. É porque ela faz sozinha, não tem equipe e tal. Mas assim, eu falo, quer dizer que o papo foi tão bom, quando a gente tá com os amigos, às vezes foi amigo em casa, tal, tomamos vinho, conversamos, puxa, não tiramos uma foto. Eu falo, ótimo! Eu tenho um grupo de amigos, quando a gente vai almoçar, é o seguinte, você não pode deixar o celular nem na mesa. Porque é um gatilho o celular na mesa. Você viu que eu não peguei o meu? O primeiro que encostar no celular, paga a conta de todo mundo. É nosso acordo. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É gatilho pra... Eu tô vindo pra São Paulo pra gravar o podcast, meu celular tá ali com o meu grande parceiro Biel, e eu falei que os podcasts que saíram daqui saíram os melhores, sabe por quê? Porque eu não tô preocupado com menino, com filho, com mulher, com nada. O celular tá ali do lado e a gente tá aqui só focando no momento presente. Que eu acho que... e hoje a gente vê nos shows, né? O pessoal fica filmando o show inteiro, tipo, gente, ninguém nem quer ver. Você nunca mais vê você. Nem tu vai assistir de novo. Porque vai ficar horrível, tipo assim. Não, né? Aproveita. Mas eu acho que essas são coisas que a gente mesmo pode começar a se colocar. Porque são gatilhos de ansiedade. Gerar, ainda mais na vida pessoal. Acho que é isso, trabalho não tem jeito. Você tem que ter a sua agendinha, tirar as fotos e tal. Mas para quem não usa a rede social para trabalho, começa a repensar essas coisas. Mas sabe o que eu fiz, por exemplo? Hoje e semana que vem não, porque semana que vem eu vou estar em Floripa dando umas palestras, gravando uns podcasts. Hoje eu ia vir aqui. Mas eu com o meu gestor de tráfego, meu social media, eu combinei que segunda-feira é dia de gravar conteúdo. Porque já é um dia tranquilo pra mim. Então eu tiro o dia para gravar curso, para gravar chamada. E como eu vou muito em podcast, eu não preciso ficar preocupado em gravar muito conteúdo. Porque eu vou num podcast, é 4 horas de podcast, cara, dá corte pro um monte. Eu já fui em mais de 50 podcasts. E às vezes até podcast antigo, aí o cara reposta. Então eu falo, isso eu gosto. Falar, o problema é fazer eu calar a boca, né? Mas assim, eu deixo segunda-feira pra gente resolver essas coisas. Então se ele quer gravar chamada, se ele quer gravar não sei o que e tal, vai pro meu consultório, comprei umas câmeras profissionais, tem luz, tem tudo, não sei o quê. A gente faz tudo na segunda-feira e eu esqueço pro resto da semana. É organização. Aí eu pago eles para isso. Ajuda muito. Exato. Então, quando você... É aquilo. O organizar, ele te dá um rumo. A ansiedade... O que é a ansiedade? Tem um filósofo do século XVI chamado Blaise Pascal. E Pascal diz o seguinte: o presente agride. E por medo do presente... é perfeitamente normal que passemos a vida vivendo os tempos que não são os nossos. Quais são os tempos que não são os nossos? O futuro e o passado. Então, a ansiedade é excesso de futuro. Quando você está muito preocupado com o futuro, sem saber o que é. E a nostalgia é excesso de passado. Então, quando a gente é novo, a gente está sempre projetando o futuro. Não, porque quando eu me formar, quando eu arrumar um emprego, quando eu for promovido, quando eu casar, quando eu comprar tal casa, quando eu isso, quando eu aquilo. Então a gente fica sempre adiando. Por isso que Pascal fala assim, por isso que a felicidade ela funciona muito como um projeto de vida. Porque você nunca alcança. Você nunca se preocupa em ser feliz agora. Você sempre está jogando para frente. E aí, quando a gente começa a ficar mais velho, aqui nós três estamos aqui mais ou menos no meio termo, né? Estamos numa fase que Jung vai chamar de metanoia, entre 40 e 50 anos, quando você começa a ressignificar a sua vida. Então é comum divórcio nessa idade, é muito comum troca de trabalho, é muito comum a pessoa voltar a estudar. Por quê? Porque você olha para a sua vida e fala assim, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Então é muito importante isso. E aí, quando a gente começa a ficar mais velho, começa a passar dos 50, 60 e tal, a gente começa lá ao contrário. Ah, porque na minha época que era bom. É porra nenhuma, é na mesma merda, às vezes é até pior. Mas como o passado já não agride mais, a tendência é a gente viver nos tempos que não são os nossos. Porque o presente só agride agora. Ah, mas o passado dói. Mas dói agora, se você lembrar dele agora. Então, Pascal já falava isso em 1500.
1500, no século XVI, entende? Então, como o presente agride, é perfeitamente normal que passemos a vida vivendo os tempos que não são os nossos. Então, vamos viver o tempo que são os nossos. Então, quando eu tô com os meus filhos no final de semana na chácara, foi um acordo que eu fiz com a minha mulher. Eu trabalho sexta-noite, né? Então ela vai sexta com as crianças pra chácara, é uma horinha aqui em Tupéva, dá uma horinha. Aí eu acordo de manhã no sábado, vou pra lá. Isso aí foi um convite pra mim, pra Paulinha. Ô, mas um prazer, cara, eu vou te falar. Pode levar celular. Um prazer. Segunda vez, pode né? ir, Segunda vez pode sem levar, celular, porra. pode Sem levar celular. os filhos, família, é uma delícia. A gente faz churrasco lá. Cara, eu não pego no celular. Eu tenho um braço direito da minha empresa, porque dá muito B.O. no final de semana. Eu pago bem ele, é um cara de extrema confiança, tá 10 anos comigo, e às vezes eu falo pra ele, pô, eu fiquei sabendo que deu não sei o que, um problema, por que você não me ligou? Ele falou, porque você me paga pra resolver problema, não é o teu momento de descanso. Então, assim, é um cara que eu valorizo pra caramba, por isso que eu pago bem ele. Então, assim, eu sei que meu final de semana foi bom quando eu não pego no celular nenhuma vez. Meninos, olha só, estouramos em todos os horários, eu queria agradecer muito. Olha, se vocês gostaram, eu vou trazer eles separadamente de uma próxima vez pra gente cada um conversar sobre um assunto. Mas olha só, se inscreva no canal, dá o seu like, ativa o sininho, tudo que a gente precisa. Cara, tem um monte de visualização. Tem podcast com 10 mil visualizações e não chegou nem nos 3 mil inscritos. Então, pessoal, que legal. para com preguiça, por favor. Dá um like aqui. É isso aí. Meninos, obrigado. Muito pessoal, obrigada. Agradeço. Tchau, tchau. Até o próximo tchau, Jeff até a próxima. Podcast.